Vindo aqui para contar um pouquinho sobre a experiência aqui do processo da iniciação prânica com a Paloma. Hoje é o 7º dia a seco. Amanhã já é o 8º, né? A gente já está no final do dia, já deve ser umas 5 e pouca. E amanhã pela manhã eu vou quebrar o seco com água. E, enfim, para contar um pouquinho do que eu senti, né, nesses últimos dias, os primeiros dias até o 3º dia, acho que a mente estava muito elétrica, sabe, muito agitada. E o ego falando muito, e pensando muito no futuro, planejando muitas coisas. E todos os dias a Paloma conversando, né, a gente pela manhã se via, no final do dia também. Comecei a aquietar isso um pouco, focar mais, fazer mais meditações. Comecei a praticar algumas programações mentais. Tem sido muito mágico, tentando coisas que nunca tentei antes e que só prova, né, essa ilimitação, digamos assim, do ser humano. Então, me sentindo realmente muito empoderada, muito feliz, muito feliz. E consigo vislumbrar, sabe, uma vida muito mais serena, tranquila. Eu indico que todo mundo, em algum momento da vida, passe por esse processo, mas também indico que se preparem para ele, porque fisicamente ele demanda do corpo, né? Então a primeira semana é uma semana de desintoxicação total. Atualmente estou bem desidratada, mas não cheguei a ter dor de garganta, nem ficar sem voz, como vocês podem ver. Mas sim, dormindo menos. Os primeiros dias em especial eu estava dormindo bem pouco. Não sei quanto tempo, porque também não ficava olhando para relógio. A intenção é a gente se conectar aqui, né? Mas sei que às vezes eu acordava no meio da madrugada, não sei que horas. Ai, mosquitinho, vai pra lá. Não sei que horas, mas começava a ler e sei lá, acho que eu li umas 100 páginas até o dia clarear. Isso nos primeiros dias. Depois o sono começou a se regular, comecei a dormir muito bem, falar muito, né, com os meus guias espirituais, conversar, pedir respostas, conexão. Então, tem sido muito mágico. Tem sido uma oportunidade de me conectar com outro lado meu que fica esquecido no dia a dia, na correria, lá fora, nessa sociedade. E espero levar isso pro resto da vida, né? Então, perdi peso sim, claro. Quer dizer, não vamos dizer claro, né? Porque o corpo às vezes está programado para não perder peso, né? Mas eu perdi peso e me sinto bem no peso que eu tô atualmente. Me sinto forte. Obviamente que não estou preparada para correr uma ultramaratona, mas me sinto forte. Tenho feito muitos alongamentos e tomado muito sol, na medida do possível, né? Porque também não pode exagerar, então uns 15 minutos, 20 minutos por dia. Aqui é de uma paz muito grande e foi muito legal, foi uma providência divina de ter tido o Vitor aqui comigo também. Sinto que os dois passaram por processos similares, mas ao mesmo tempo diferentes, né? Porque, óbvio, cada um é um indivíduo. E só gratidão, não tem mais o que dizer. Esses primeiros 7 dias foram... Nem sei explicar, porque fugiu do que eu imaginava que fosse ser, né? Eu vim com uma ideia na cabeça, acabei cortando o cabelo, me desapeguei de algumas coisas, trabalhei muito questões internas de medos e dúvidas, fiz muitos processos de queima, com fogo mesmo, de escrever meus medos e queimar, né, para deixá-los ir. Trouxe um caderno de, sei lá, 10 matérias para escrever e metade dele está sendo meio que um diário
E a outra metade eu estou usando para resumir coisas que estou aprendendo nos livros que estou lendo. Então, o mais interessante é que hoje, 7º dia, né? Eu, se não me engano, já li 5 livros. Eu acho que ano passado eu li 5 livros. Sendo que aqui em 7 dias eu li 5 livros. Né? Então, para mim também está sendo muito mágico me reconectar com esse lado de leitora, que eu tinha muito isso quando mais jovem. Mas com a correria de trabalhos e outros focos, eu comecei a perder isso. E, acima de tudo, o que eu mais aprendi aqui e que eu quero passar para as pessoas é que tudo isso aqui que a gente vive, os apegos que a gente tem, seja de dinheiro, seja de status principalmente, os rótulos que a gente se coloca, né? Para mim, exemplo, a Elisa a corredora, a frugívora, a, sei lá, fora da caixa, tá desconstruindo meus rótulos e isso é muito mágico. Porque eu sinto que todos os rótulos, que às vezes a gente diz que se dá rótulos para facilitar para os outros, mas a gente se limita. Então, estou me desapegando dos meus rótulos, estou aprendendo a ser eu de verdade, me conectando com o meu eu lá dentro, porque às vezes a gente é a gente para os outros, a gente faz muito para os outros, a gente doa muito para os outros, mas, que não é ruim, dar e receber é a magia do universo, é assim que funciona. Mas às vezes a gente não pensa na gente também, né? A gente não pesa lá no coração. E aqui eu tenho pensado muito em mim, me conectado muito comigo, me perguntado o que eu quero. E recebi algumas respostas né, que precisava nessas perguntas. Principalmente a partir do 3º dia, né, que a gente passa pela que a gente chama de operação espiritual, após o 3º dia do seco. Então, desde lá até hoje, todos os dias a gente tem momentos de alinhamento, que são momentos que a gente tem que ficar o mais em repouso possível. E conversei muito, né, comigo mesma, com meu eu superior, meu eu interior, procurando respostas. E recebi algumas, e sei que tem muitas outras para virem. É confiar, né, que elas vão vir na hora, no tempo divino. E me sinto muito mais conectada. Uma outra Elisa, para ser muito sincera. E até em termos de esclarecer um pouco mais, né, do que eu tenho feito na vida, sinto também que é um processo que veio para virar muitas páginas para mim, né? Eu sinto que até hoje, assim, nesses últimos anos, tanto a comida, as frutas, o frugivorismo, quanto a corrida, se tornaram o meu apego, né? Eu perdi minha mãe, eu me vi em alguns processos emocionais um pouco densos e eu sinto que eu comecei a descontar muito na corrida e na comida. E é interessante que eu só descobri isso aqui, porque eu via a comida, o frugivorismo e a corrida como minha identidade. Sendo que isso é muito limitante, essa não é a minha identidade. Se eu quiser, a partir de agora eu não vou, mas nem comer, nem correr, se eu quiser. É tudo opção, tudo escolha. Então esse processo aqui, ele tem sido um processo de me ensinar que tudo é liberdade de escolha. Né? Então, se por um acaso eu senti de mudar e começar a achar que de certa forma estão me julgando por isso, eu tenho que pensar que na verdade quem está se julgando sou eu mesma que estou me julgando, né? Então é um processo de desapego muito forte e vamos ver como serão os próximos 7 dias, que vai completar. Daqui 7 dias se completam 14 dias do processo de 21. A partir de amanhã começo a tomar água e na teoria sucos diluídos. Comentei com a Paloma que eu sinto de ficar mais na água até que nos sucos, mas obviamente isso é fluir, viver um dia após o outro, que é uma coisa que eu estou aprendendo muito aqui, que eu tenho muito essa coisa de organização, de planejamento. Estou quebrando um pouquinho com isso, apesar de obviamente continuar com esse meu padrão, porque também
é uma identidade minha, que limita, mas que é uma identidade minha. Mas estou aprendendo a viver mais na calma, sem me cobrar tanto. E até para dar dica de livros, né? Os livros que eu li até hoje, eu comecei com Profecia Celestina, do James Redfield, que é muito bom, indico a todo mundo. É um romance, né? Mas que traz muitas viradas de chave. Pelo menos para mim, algumas eu já pensava, já raciocinava sobre, mas outras vieram realmente como uma novidade, sabe? Depois eu li Embaixadores da Luz, da Jasmine, que é a mesma que escreveu o livro Viver de Luz, do próprio processo, né, do Viver de Luz, que é esse processo que eu estou passando, essa iniciação prânica. Depois eu li, se eu não me engano, foi A Fonte da Juventude, que é um livro curtinho sobre os ritos tibetanos e que eu pretendo implementar no meu dia a dia. Tornei a ler aquele livro sobre a terapia real, que para quem não conhece, terapia real é você fazer uso da sua própria urina como terapia, e eu já fiz uso, interrompi por um tempo, e aqui durante o processo não é indicado que se faça, então não estou continuando aqui, mas Cura-te em Mim, eu não me lembro o nome completo, mas é do Hiroshi, muito bom. Voltei a ler. E estou lendo agora o Manual da Ascensão, que é o Manual de Ascensão Espiritual, do Joshua, e que é super denso, mas eu estou aprendendo muito, né? Inclusive diferenciar o que é alma, o que é personalidade de alma, as histórias de Jesus Cristo, histórias não contadas, compreensões, né? Tipo as fases de iniciação e de ascensão. Então também muito interessante para quem está interessado nesse lado. Já estou com mais uns 2 ou 3 aí engavetados aí para ler, então essa semana eu planejo, até amanhã provavelmente já termino o manual, e planejo começar o Em Sintonia, que é da Jasmine também. Planejo ler um sobre budismo, para me esclarecer um pouco mais, porque sempre me perguntam, né, que religião que você segue? Eu me universalizo muito, eu não sigo nada, mas eu tenho uma afinidade com o budismo, com alguns preceitos, mas eu entendo pouco. Então, para eu poder dizer isso com mais categoria, eu vou ler esse livro para entender um pouco mais. Tem outro livro sobre autorrealização que eu quero ler também. Um livro sobre a arte de respirar. Estou me conectando mais com isso, com respiração consciente. Estou começando a dar os primeiros passos assim em meditação, então também vai ser bom para mim. E vamos ver se outros livros caem aí para eu ler, porque a Paloma tem muitos. E aí vou lendo, vou entregando para ela e ela vai sugerindo. Então eu indico muito mesmo esse processo. Mas que nem eu disse, se preparem antes, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, fisicamente. Sinto que o frugivorismo, né, o hábito de alimentos crus e de ter cortado tudo que é industrializado, o exercício, né, a própria corrida, de estar em forma, isso tudo facilitou muito aqui. Até nos próprios livros da Jasmine, ela sugere que a gente tire uns meses, um ano para se preparar, né, para estar bem em forma fisicamente, para já estar praticando de certa forma a meditação, para estar se alimentando bem antes, né, e se livrando de alimentos nocivos o máximo possível. Então eu sinto que essa preparação pré-processo é fundamental. É isso, meus amados. Fica aqui um beijo. Esse é o primeiro vídeo da primeira parte, quer dizer, o primeiro e único, porque eu não filmei mais nada. Eu disse que ia filmar, mas não senti de filmar. Me dei esse presente de ficar bem desconectada. Beijo. Vitão tá mandando beijo. Semana que vem a gente grava outro.